Chegamos! Eita! Meu Deus, vocês não têm noção, tudo já mudou desde ontem. Foi ontem que nós viemos aqui fazer ao vivo e já tá tudo diferente. Avisamos vocês, hein, que agora vai ter live sempre. Tem um bicho andando aqui, ó. Dá pra ver na lente? Tem Deixa ele aí. Deixa eu tirar ele daqui, peraí. Aí. Avisei vocês que agora vai ter live sempre, porque se Deus quiser não vai parar mais essa obra e a gente está aqui hoje ao vivo, neste sábado maravilhoso, para mostrar tudo para você, tá? A última vez vocês viram eles colocando os trusses, que é aquelas tesouras para poder fazer a laje de madeira, que vocês não estão acostumados, vocês estão acostumados com laje de concreto, então a gente explicou para vocês, mostrou como é que ela vai presa e tal. Hoje a gente já tem contrapiso no andar de cima e uma parede já foi levantada, vocês não estão entendendo. E já tem um monte ali deitada para subir. E já tem um monte deitada para subir. A hora que eu vi, eu não assustei, Marcelo, eu abri a câmera de segurança e falei, meu Deus, temos uma parede. Gente, é muito maravilhoso ver o progresso. Estou muito feliz de mostrar isso para vocês, explicar tudo como é o processo aqui, super diferente aí do Brasil, né? Para quem não sabe, a gente está nos Estados Unidos, na Flórida, e nós estamos construindo uma casa eu falo 2 andares, né? Porque aqui a gente fala 2 pisos, aqui é de frente para o lago. Então a gente teve muito problema na construção, logo no começo com fundação por causa do terreno, tá tudo registrado aí para vocês. Essa é a live número 21. 21. Tem mais 20 lives para vocês assistirem, para ficarem por dentro. E também o perrengue com material que acabou durante a pandemia. Então a gente voltou com a construção faz 2 dias só e já tá tudo muito diferente. Você quer ir aonde, Marcelo? Aonde você quiser, filho. Então, ó, já vai deixando o like, já vai comentando se tiver alguma dúvida, compartilhando. Se inscreve aqui no canal também. Bora chegar aí nos 220 mil, sei lá quanto nós estamos. Bora, gente. Não esquece de deixar like pra gente poder colocar esse vídeo aí para mais gente ver, certo? Ó os meninos trabalhando. Eu já tô feliz, Marcelo, que essa equipe trabalha de sábado. Verdade. Fico muito feliz, porque até então ninguém trabalhava de sábado, né? E um dia a mais, nessa etapa principalmente, faz total diferença. Olha lá dentro, já tá tudo fechado, ó, gente. Lembra que não tava na outra live? Nós vamos mostrar tudo. Lá. Bora. Lembra que aqui era tava tudo aberto? Só tinham colocado essas tesouras? Então, essa madeira que é especial para fazer contrapiso, tá, gente? Eu sei que muita gente tem dúvida aí quanto à madeira, acha que a casa é fraca, que vai cair com vento, mas não, tudo aqui é feito para aguentar furacão, para aguentar tudo, tá? Então, o contrapiso, já que a laje é de madeira, o contrapiso também é, né, gente? Não faz sentido você botar uma laje de madeira e um contrapiso de concreto. Exatamente. Então, o contrapiso é de madeira também. É uma madeira especial, tá, gente? Não é qualquer madeira que tu pega e joga lá. Então, é uma madeira para subfloor, tá vendo? Subfloor significa contrapiso. E aí, fala que é uma madeira para você ter melhor do... Para não ter barulho. Sem barulho e stiff. Stiff é não ficar, sabe? Então essa madeira aqui, ela é uma madeira para contrapiso. Todo mundo usa dessa madeira aqui nos Estados Unidos, tá? Detalhe que ela tem garantia por vida. Tá vendo aí, ó? Na verdade tem um limitado ali, deve ter alguma merda que tu não pode fazer, que aí eles não cobrem, né? Mas ó, a diferença dessa madeira para aquela madeira verde... Essa aqui, que aquela madeira verde, ó, tá escrito aqui, ó, é pro telhado e pra parede. Então, essa verde é o que vocês vão ver na parede do lado de fora. Aquela ali, aquela é a vermelha por cima ou ela não tem cor? Deixa eu ver. Eu acho que é a vermelha. Não, não é vermelha, não. Tem cor? Não, não tem. Caralho, como é que eles pegam isso aqui assim? É pesado pra caralho, Marcelo. Aquela ali é pro contrapiso. Essa verde é pra parede e pro... tem aquela vermelha lá que eu não sei pra onde telhado. Vai. Aquela vermelha. Pode Deixa eu ser. ver se aqui do lado tem alguma coisa. Não tem nada vermelho, não. Então, ó, repetindo, pra quem tem dúvidas sobre madeira, cuidado, tem uma atrás de você. Tudo é próprio para as etapas. Madeiras são tratadas. O povo tava perguntando muito, Marcelo, cupim, essas coisas. Tem um tratamento para... Quando você compra a casa, já vem já com o negócio de cupim, já. Já vem tudo. Inclusive, é obrigatório ter, tá? Então, é tudo certinho, cada madeira já é certa para cada etapa da casa, certo? Então, aqui, ó, a gente já tem o contrapiso que faz o andar de cima
que vocês sabem que é o nosso cinema e o nosso estúdio, que a gente dividiu esse andar de cima. Fica aqui em cima da garagem. Aí aqui, né, depois eles fecham, antes de fechar com drywall vocês já estão mais acostumados, né? Passa todo o encanamento, fio, tudo por essas frame que a gente fala. Por essa estrutura da parede, que também é de madeira. Pois é, ainda vai o insulation ainda, né? Que é a isolação de barulho. Aqui, gente, era onde estava o erro ontem, ó. Tá vendo? Ó, já fechou tudo aqui também. Tudo fechadinho. Aquele buraco ali é da escada. Então, né, não vai fechar. Mas aqui o restante já tá tudo... O contrapiso já tá todo pronto. Depois eu explico aqui. Então aqui, ó, era a parede que estava errada ontem. Lembra que aqui, isso aqui tá só escorando aquele ali. Aqui estava fechado? Então, isso tudo aqui é dispensa. Até aqui e até aqui. Depois eu vou ver com ele se tem como a gente deixar esse canto aberto também, né? Mesmo que ele fique mais debaixo da escada. Ou se não tem nada estrutural e tal. Se não tiver nada estrutural, dá pra abrir. Mas, ó, isso tudo é dispensa. E aí é aquela dispensa que eu falei pra vocês, que a gente chama de Butler's Pantry, que é uma dispensa que você faz a preparação da comida. E você deixa seus eletrodomésticos todos aqui, pra não ficar em cima do countertop da cozinha. Da cozinha. Como fala? Torradeira, um monte de coisa. Que às vezes fica feio na cozinha, porque aqui é tudo integrado, né, gente? Então a gente escolheu fazer assim, porque aí aqui vai ter pia, vai ter outra geladeira, que pra gente é muito importante ter outra geladeira. Então aqui a gente vai ter espaço suficiente para deixar todos os eletrodomésticos para não ficar em cima, porque a nossa cozinha, ela é muito integrada e ela é linear, né? Então eu acho que é a melhor opção pra gente. Fora mantimento, né, que você pode deixar aí. Então aqui já mudou o erro de ontem. Por isso que é muito bom a gente morar perto e estar aqui todo dia, porque eu conheço cada centímetro dessa casa. Pior que é. Fui eu que fiz, né, eles vieram com o layout do jeito que eu pedi, mas dentro da casa fui eu que mudei. Então eu sei tudo, onde está cada parede, onde está cada revisão que a gente fez, e é muito importante você entender aquele monte de rabisco. Marcelo tem mais dificuldade, né, vai? Ele olha assim e fala, não entendi nada. Eu vi muita gente falando isso, que eu botei lá no Instagram, e o povo falou, mano, não entendi nada. Mas é muito importante você prestar atenção e entender. Ó, aqui já deu pra dar uma definição maior da onde vai ser a cozinha. Então a nossa cozinha, ela é nesse espaço que tá fechado com o andar de cima, tá vendo? Então a cozinha, ela é toda essa área aqui. Ela é uma cozinha linear. Então aqui a gente vai ter a parte de geladeira, fogão e aqui um double de micro-ondas e forno, certo? Aqui na ilha a gente tem a pia. Essa ilha tem 12 pés, que dá, se aqui tem 10, dá 6 metros, uns 7 metros de ilha? Deixa eu ver, deixa eu ver. Mentira, não é tudo isso não, pera lá. Antes de falar bosta, deixa eu ver, 12 pés. 12 pés. Em metros. Em metros. Quanto vai dar? 12 pés em metros. Não, 3, quase 4. É isso. 12 pés. Ah, aqui tem 22. Aqui no aberto. Então tem 3 metros, mais de 3,5 metros de ilha aqui. Isso. São 12 pés. Então a cozinha é isso. E o apoio da cozinha e da sala de jantar, que vai ser aquele bar embutido aqui, certo? E aí aqui a gente vai ter os banquinhos para a ilha, e aí nessa parte que já é aberta para cima, que vai ter tudo integrado, né? A sala de jantar e daqui para lá a sala de visita, sei lá como é que chama isso aí, né? E essa parte que não está fechada, obviamente, é o pé direito duplo, que tem, acho que 20 ou 22 pés, dá uns... É melhor você fazer a conta. Uns 7 metros, acho. É isso? Deixa eu ver, 6, 7 metros. Quer ver? 22. Se 12 é 3,5... Deixa eu ver.
20, vou pôr 22, porque acho que até o ponto mais alto dá 22. Pesa em metros. 6,7, quase 7 metros. Então vai ser bem grandão. O povo tava achando estranho, quer dizer, baixo, esse pé direito aqui. Mas, gente, isso aqui são 10 pés quase. Dá 3 metros e deixa eu ver, 10 pés. Eu sou ruim de conta, viu, gente? 3 metros e um tiquinho. Então aqui, gente, pra gente é o normal. Não preciso disso aqui maior, principalmente tendo essa área que é dupla. Sim, aqui vai ficar bem alto. Porque, mano, quando você faz a casa single, tipo one story, sabe aquela? Que não tem a parte de cima? Só. Um piso só. Aí eu acredito que você pode ir um pouquinho mais. Na verdade, você pode o que você quiser, né? Mas normalmente quando a gente faz 2 andares, é assim. Tem umas até um pouco mais baixas, mas pra gente é o suficiente. Porque você tem que contar também, conta de luz, quanto mais alto, mais ar-condicionado, mais um monte de coisa, né? Mas pra gente tá ótimo dessa maneira. Não mudou muito? Agora, bora mostrar. Aqui não tinha ainda também. Ah, é verdade, aqui não tinha. Aqui fora não tinha também. As tesouras aqui, ó, da varanda. Já tá tudo colocada. Deixa eu ver se o povo tem dúvidas. Vamos aí. E ali, sabe o que a gente pode mostrar? Vamos mais pra lá que aqui tá muito barulho. Aqui, gente, olha que sombrinha gostosa. É a nossa varanda do Ozark lá em cima, que já tá com o contrapiso. Lembra que eu falei pra vocês na live passada que a gente escolheu fazer só esse pedaço de varanda e deixar o restante fechado? Você quer saber por que a gente decidiu fazer assim? Assiste a última live, pra você não ficar boiando, né? Beijo, Thelma Rocha. Tô reformando a casa também, morando dentro, loucura. Mas, né, sonho é sonho. É verdade, Tainá. Boa sorte aí pra você, viu? Ah, o Rony falou que o pé direito no Brasil tem em média 2,70, que 3 metros é bastante. Eu acho que, na verdade, dependendo do ângulo, a pessoa sente que tá mais baixo, né? Em foto e tal. Mas é bem alto, gente. É bem alto. Ó, eu queria... Vamos mostrar? Vamos. Você quer mostrar aqui de fora e depois nós damos uma volta? Vamos lá. Pra eles verem como é que... Ter uma noção de como é que vai ficar a varanda? Então vamos. Agora sai por aqui mesmo. Por aqui? Eu acho que é ruim você sair. Não, só de se boa. fizer assim, ó. Tá de boa. Não vai ficar tão steady aqui o negócio, porque o steady hoje sou eu. É. Hoje tem bastante mosquitinho, né? Olha como escorre a água aqui, ó. Sim. Haha! Nossa. Olha. A varandinha do Ozark. Já tem a parede lá no canto já. É. Se liga, ali onde o rapaz tá, o rapaz de vermelho, ali é a nossa varandinha do Ozark. Marcelo vai mais perto para vocês verem. Então só essa parte vai ser varanda, o resto vai ser fechado com telhado. Já tô vendo o janelão de vidro, hein? Jogar aqui. Lore Caetano. Beijo, Lore. Beijo, Jaqueline. Então, ó, essa é a varanda do Ozark. Ela vai ser coberta também. Ela vai ter uma lareira. Então vai ser bem gostosa de usar essa varanda. E ela dá, como eu disse pra vocês ontem, pro loft, que é aquela parte aberta que tá em cima da cozinha. Vai ficar aberta pra sala, né? E aí o loft a gente tá pensando em fazer tipo um game room, botar, sei lá, alguma coisa. Uma mesa de alguma coisa, uma mesa pra jogar baralho, algo do tipo, né? Agora, lá no canto, vocês viram a parede? É a primeira parede do andar de cima, já tá levantada. Na câmera. Olha, já tá, aquela parede é do quarto da Sofia, se ela não quiser mudar de quarto. Então a primeira parede do andar de cima, você tá vendo? É a mesma estrutura daqui de baixo, né? Com as ripas
é 2x4, né? É. De 2x4, que é 2x4, né? Fazendo a estrutura e depois eles terminam com aquela madeira que por fora é verde, que eu mostrei pra vocês, que é uma madeira aquela ali, ó, tem especial para fazer esse tipo, a parede e o telhado da casa, tá? Então é tudo tratado, tudo especial para não ter problema. Mas mesmo assim, gente, é um jeito de construir que a manutenção você precisa ficar de olho, não pode ter infiltração, você precisa ficar de olho em tudo isso, né? Como qualquer construção tem que ter a manutenção. Mas é super seguro, tá? Senão os Estados Unidos não fariam casa, nem prédios inteiros de madeira, né? Ô Marcinho, tu quer fazer o quê? Tu quer andar lá dentro, mais pra lá? Podemos fazer Ou o que você você quer quiser. dar a volta e mostrar já a parede por fora e depois nós entra por ali? Pode ser. Como é que nós vamos passar? Eu dá passar ali no meio do mato? Se você quiser, pode passar aqui de novo pela varanda. Não, os meninos estão trabalhando ali, vamos por aqui mesmo. Tá. Cai um pau na cabeça da gente. Ô, hein? gente, esses meninos têm que ser fortes, viu, menino? Que o negócio é pesado. Filho. O bagulho é louco. Ô, você que chegou agora, nós estamos mostrando aí o progresso da nossa obra. Eles começaram dia 18, 19, 21, 3 dias. Já tem laje de madeira, né? Que o andar de cima é todo de madeira. Já tem, ó os mosquitos, já tem contrapiso e já tem uma parede. Eu tô achando que hoje eles vão levantar umas 3 paredes. Das forças. Gente, esses mosquitos que a gente tem aqui, principalmente quando chove, eles chamam de blind, que eles são cegos. Eles não picam, eles não fazem nada, só que eles se aglomeram quando tá úmido. Mas depois que tiver com grama, tudo direitinho, tem aquele spray que passa lá, não dá nada, não? É. Já era. Aí a gente pode deixar eles fora. Mas antes eu me irritava muito com eles, agora já acostumei. Gente, não, se liga. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso aqui, gente. Olha eu aqui perto. Hein, Marcelo? Tá grande mesmo. Então, essa é a parede do quarto da Sofia. Vocês viram que a parte de cá, a gente escolheu não pôr janela nenhuma, por motivos óbvios, né, gente? Que a gente tem um vizinho do lado de cá. Então, a casa desse lado a gente escolheu, tá toda fechada, não tem janela nenhuma. Vou por aqui que é mais fácil. Tá bom. Essa terra é a terra que saiu do buraco da fossa. Pois é, terra na preta, né, filho? Que depois eles vão jogar ela aqui. Só cuidado, Marcelo. Aí. Eu tô de boa. Só tô Olha. com gripe, gente. Tô meio fanho aqui. Ó, então funciona assim. Marcelo vai... Não sei se ele vai conseguir mostrar pra vocês que ele tem que subir a escada com esse tanto de treco. Mas o que eles fazem, a maneira que eles fazem essa parede é o seguinte. No chão, lá em cima, eles montam a estrutura da parede, né? Obviamente, de acordo com o projeto, já tem todas as medidas. Então, elas fazem essa estrutura no chão, que eles estão fazendo agora, é isso que eles estão fazendo. Aí, eles já colocam aquela parte verde, já abre as janelas quando tem janela. Sim. Ali tá tudo porque não tem janela. Mas eles já colocam a janela, o buraco da janela no lugar e depois sobe. Só sobe e fixa lá, mano. Sobe tudo junto, gente. É um grande Lego, por isso que é muito prática a construção aqui. Lembra que no começo eu falei pra vocês que se desse tudo certo, o cara falou que entregava em 6 meses a casa pra gente? Sim. Só que aí vocês sabem, né? Tudo aquele problema de fundação, problema com material e a gente tá aqui, 1 ano depois. Mas, se realmente dá tudo certo, é muito rápido. Ontem eu tava falando, foi ontem que a gente falou com os membros da Web TV brasileira, tem um programa aqui nos Estados Unidos que eles fazem em 3 meses, 100 dias. 100 dias. 100 dias a construção da 3 casa. meses e um pouquinho. É. Ó, aqui, Ma, se você for mostrar pra eles eles já fizeram a estrutura. Ah, tá, já tá com a madeira já pra poder descer aqui. Exatamente, já estão com a madeira. Então eles montam a parede aonde ela vai, porque aí depois é só levantar. Ou seja, essa parede aqui do nosso cinema, ela tá quase pronta para levantar, tá vendo? Que eles estão pregando ali em cima, essa parte que sobra é a parte que vai encapar e fazer o finish desses quadradinhos, igual lá na outra. Então já é tudo bem, como fala? Medido. A hora que levanta, já tá certo.
muito foda. Eu pago um pau, sério. Eu pago um pau com a rapidez que é isso aqui. Então assim, ó, essa já tá quase pronta. Ali eles estão terminando o framing. Aí tem que botar as madeiras verdes. E assim vai. Assim você fecha esse esqueleto da casa. E depois você começa por dentro fazer o framing, a estrutura das paredes dos cômodos, para ficar igual aqui embaixo que vocês já viram, entendeu? É isso. Muito bom, muito bom. Mano, nós vamos ter que parar lá porque o meu braço já não tá aguentando. É mesmo, Bê? Então vamos. É mesmo. Vamos, vamos. Tá foda isso aqui. Vamos. Precisa deixar isso aqui de um jeito depois de novo, porque olha, eu vou te falar, meu. Você não quer pegar a câmera na mão? Pior. Assim? Pior. É pior? Mas do peso, eu tô falando. Não tem imposto no ombro, entendeu? Não, eu sei, mas por causa do peso. Não, vamos Porque o fazer stead desse aqui jeito. pesa, não? Não, tudo pesa aqui. Ô, tadinho, e ele ainda tá com gripe. Deixa eu ver o povo. 100 dias pra casar. Na verdade, não chama assim, não. O programa é 100 Days Something. Não tem nada de casar, não. É de casa mesmo, construção de casa, viu? Estúdio 3D. Se tiver um outro assim, deve ser outro show. Mas não tem nada a ver com esse que eu tô falando, não. O Hortêncio falou que gosta do chip da Joana. Pois é, eles fazem reforma, né? Eles não fazem construção. Esse casal que eu tô falando é Mica. Agora não vou lembrar o nome do cara. É Mica o nome dela e o nome dele eu não vou lembrar. Mas é muito interessante de assistir porque a gente vê a construção do zero, né? Nossa, quando lembro da live do concreto e a de hoje, a fisionomia da Tati é imensamente diferente. Muito feliz. Laiane tava aqui no perrengue ao vivo, hein? Você lembra, Nayane? Que desespero. Pra quem não pegou essa live, a live deu tudo ruim na concretagem da... Foi. Qual é o nome? Contrapiso. Não, Foi. Da fundação. Da fundação. É foda, mano. Parabéns, Tati Marcelo, vai ficar linda. Vai, Jussara, se Deus quiser. Segundo piso, esses paredes de madeira, isso é opcional? Ô, Rúbia, na verdade é muito comum, é o mais comum, né? Que nem eu já falei pra vocês. Tem gente que faz a casa inteira de madeira, tanto que era uma opção pra gente fazer a casa inteira de madeira, principalmente por causa do peso, né? É muito menos pesada e no terreno que a gente tem, seria uma opção. Mas aí a gente conseguiu fazer de concreto a parte de baixo. Então, o mais comum aqui, quando a casa tem 2 pisos, é concreto alvenaria embaixo e madeira em cima. Mas tem muita casa de 2 pisos que é madeira inteira. E tem prédios. Ali perto da gente, onde a gente mora, tá tudo muito novo e você vê prédios enormes construindo tudo de madeira. Pois é, e é tudo preso com cabo de aço. Não é interessante, porque quem não está acostumado acha um absurdo, né? Mas se não fosse seguro, eles não iam fazer, né, gente? Então é isso. Tô doida que chegue as partes da decoração, disse a Roberta. Ixi, Calma, Roberta. Calma, Roberta. Acho que vai lá para tá tudo escolhido já. Não de móveis, né? Mas eu digo essa parte de finishes, como eu já falei para vocês, a gente escolhe já tudo no contrato, que é para você saber quanto você vai gastar, né? Porque, gente, sabe qual é o pior erro das pessoas? Fazerem o projeto da casa, fazer o projeto de interior, né? E aí colocarem uns absurdos de finish que na hora que você vai fazer, se você já não sabe quanto vai te custar. Por isso que o povo fala, é fácil levantar a parede, o problema é terminar a casa. Só que aqui a gente faz de um jeito que você já sabe, pelo menos neste pacote que você fecha, quanto você vai gastar. Você já sabe o finish que você pegou. E se você pode gastar mais, você pega outro finish. Se você quer gastar menos, você pega, né? Tem torneira, gente, de $30 e tem torneira de $3.000. Então vai depender do seu budget, né? E a gente já tem essa parte toda já fechada e definida. O que aumentou pra gente foram as partes que você tem uma estimativa, um orçamento de quanto vai ficar e aí quando vai fazer fica mais, que foi a fossa, que a estimativa era 7,5, ficou o dobro por causa do terreno, o poço artesiano, que a estimativa era, acho que 7,5 também, ficou o dobro por causa do terreno. Então essas coisas, a fundação, que era ficou 20 mil a mais, lembra? Deu problema com o engenheiro.
Então essas coisas, por causa da área do terreno, aí sim você tem que já ter um dinheiro extra, porque pode dar ruim. Agora, a casa dentro, finishes, do jeito que a gente fez, a não ser que a gente queira mudar alguma coisa, que eles também não gostam que a gente mude, porque já tá tudo, né? Já schedulezinho para poder entrar, aí você gasta mais. Fora isso, você tá dentro daquele budget inicial que você assinou o contrato, entendeu? Então é muito importante quando você vai construir, porque, gente, os arquitetos sabem, né? Eles piram na batatinha, tanto no design da casa, né? Na arquitetura da casa, quanto nos finishes de dentro. Pô, a gente mandou fazer, né, bebê? Um design de interior. E aí, os membros sabem que a gente conversa bastante com os membros sobre isso, né? Porra, tudo o que foi colocado lá é um absurdo para fazer. Saiu quase $200 mil só para fazer maquiagem com madeirado, uns móveis que a gente chama aqui de built-ins, que são móveis que você, quando você sai da casa e vende, como fica se fosse lá. Embutido, né? Embutido, tipo assim, eu não sei como vocês falam aí, aqui a gente chama de built-ins, ele é feito para casa, né? Então assim, aí o que a gente vai fazer? A gente precisa daquilo tudo? Não. Então, será que é melhor fazer por parte? Será que é melhor mudar e ver como coisa? é que vai ficar, Exato. Então, assim, só que isso fora a cozinha, tá? Porque cozinha, banheiro, gabinete de cozinha, banheiro, tudo já tá no valor inicial da casa. Eu tô falando do extra. Que é pra deixar... maquiagem de parede, que a gente vai ter uma parede enorme. Faz uma madeiradinha ali, um negocinho aqui. Um armário que a gente quer fazer, que é um armário bem fininho no nosso quarto, para pôr a televisão e também você ter espaço para pôr, sei lá, bolsa, alguma coisa assim. Alguns móveis que a nossa cama tava, a cabeceira, aquele mesinha de cabeceira tava também, o estúdio nosso. Tem bastante coisa, não é pouca coisa não, mas é muito caro, gente. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, de você sonhar com algo que depois quando você for colocar no papel, você não consegue pagar. Caraca. Que ceradeira, né? Na verdade, quando você for tirar do papel, você não consegue pagar, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Deixa eu ver o povo, Marcelo. Eu queria só mostrar lá dentro, depois se desce. Vamos. Porque aí, dessa etapa que a gente tá hoje, seria o último. Tá bom. Tem certeza que você não quer tirar agora, mas pode. Peraí, deixa eu ver o negócio. O braço tá melhor agora. Tá melhor? Tadinho do meu amor. Deixa eu ligar isso aqui. Esse aqui. Tô aqui desde o comecinho, muito feliz, obrigada, Nath. Vai ser energia solar? Gabriela, a gente tá pensando, só que aqui eles precisam que a gente more 3 meses na casa para ver quanto a gente consome, para ver o quanto a gente precisa colocar de painel solar, entendeu? Então a gente não pode colocar right away, tem que esperar. Mas a gente pretende aqui, colocar sim. É uma das coisas que o Marcelo sempre quis colocar. Porque aí, mano, já não vai pagar água porque tem poço e aqui não tem essa coisa de relógio. Não vai pagar... Quem mais que nós vamos pagar? A casa porque vai estar paga. Não vai pagar luz. Só vai pagar imposto. Porque só vai pagar o imposto. E a manutenção mesmo. Vamos lá então? Uhum. Então vamos. Vai. Vambora. Por onde? Aqui? Pode ser. Só para eu mostrar para vocês a parte de dentro, como ficou. Porque aí quando a gente voltar, vocês já viram lá dentro. Eu queria mostrar pra vocês ele subindo essa parede, mas acho que não vai dar tempo. Mas aí qualquer coisa a gente grava pra vocês e posta lá no Instagram. Sim. Vou ver aqui. Ó, essa portinha que dá pra fora ali, pra gente botar o lixo. Entramos no mudroom, que é o coisa de pôr... Pendurar as coisas. Pôr blusa, pôr sapato. E aqui, ó, eu já entro pra essa parte que eu falei pra vocês ontem, que é a parte de lavanderia e banheirinho. E aqui, ó, aqui eu já entro pro nosso quarto, tá vendo? Então o nosso quarto pega isso aqui tudo. Essa parte que eu queria mostrar pra vocês, que agora Marcelinho falou
que dá pra ter uma... Ele sentiu mais uma noção de espaço. Porque às vezes quando tá aberto, você não sente tanto, né? E aqui é a janela do nosso quarto, que dá pro lago, ó. Então essa é a vista que nós vamos ter. Tá da hora, né? Tu quer tentar só fazer assim lá? Ah, não, acho que não vou não. Tá. Vou não. Então a gente vou não, porque essa escada tá... A gente vai deixar pra próxima vez, pra mostrar pra vocês lá em cima. Porque Marcelo tá achando não, ruim. o stead não tá funcionando direito. Eu vou ter que ficar segurando, preocupado Subir. com duas mãos aqui, não vai rolar não. Aí tem que subir nessa escadinha aqui, ó, gente. É que o Marcelo caiu do terceiro andar, né, gente? Então, assim... Não, o problema nem é esse, não. O problema é isso aqui, ó. Tá todo bagunçado e eu não tô conseguindo controlar isso aqui direito. Aí eu vou me preocupar com duas coisas.